Olá, eu me chamo Romério, sou médico, pediatra, sou intensivista pediátrico pela USP e sou também neonatologista e emergencista pediátrico. Atualmente eu trabalho como diarista da UTI pediátrica do Hospital Municipal de Parelheiros e sou plantonista eventual do Hospital da Neonatologia do Hospital Pirajussara. Eu estou aqui a pedido das alunas, da escola PROS, para falar sobre alguns assuntos relacionados à segurança do paciente como um todo. Então, eu irei responder algumas perguntas. Espero que ajude, a evidenciar a importância da segurança do paciente em diversos aspectos, em relação principalmente à equipe multiprofissional, no caso de vocês, a equipe de enfermagem, Então, a primeira pergunta é: qual a importância da implementação dos protocolos na UTI neonatal, para evitar negligências e o cuidado do paciente? Então, ótima pergunta, a pergunta que vai nos ajudar a entender muitas coisas relacionadas a erros ou a negligências, tudo que for relacionado dentro do hospital ao cuidado do paciente. Então, essa primeira pergunta, qual a importância, Eu vou elencar alguns tópicos rapidamente para vocês entenderem o tamanho da importância de um protocolo bem instituído dentro de qualquer hospital. Então, primeiro, segurança do paciente, Protocolos bem definidos, ajudam a prevenir muitos erros relacionados principalmente às medicações. Então, vocês que estão mais habituadas na administração de medicações, estão ali de fato próximo do paciente nessas administrações, devem estar muito ligadas quais os protocolos são institucionalizados relacionados àqueles medicamentos. Também relacionados ao manuseio de equipamentos, que inclusive é o que a gente vai abordar daqui a pouco no caso clínico, que aconteceu. Então, relacionado ao manuseio de qualquer equipamento, ou a execução de procedimentos, tudo isso está relacionado à implementação de um protocolo, de qualidade. E o protocolo é importante para que esses cuidados sejam feitos de forma consistente e forma segura, A outra coisa é relacionada à própria melhoria de qualidade do paciente, melhoria do cuidado. A utilização de protocolos sempre deve ser baseados em evidência científica, Você não pode fazer um protocolo que você tirou da sua cabeça. Protocolos sempre são baseados em estudos, em evidência científica bem estruturados, Isso ajuda, são as melhores recomendações médicas, recomendações de enfermagem, recomendações de fisioterapia, então são baseados nas melhores práticas, que a gente tem conhecimento. Certo? A outra coisa é em relação à facilitação da educação continuada. Educação continuada é uma das coisas mais importantes dentro do hospital. Então, quando se tem um protocolo bem instituído, vocês observem bem, se tem uma nova colaboradora, que no caso também é relacionado ao caso que a gente vai discutir, quando você tem uma educação continuada que educa todos os colaboradores em relação ao protocolo da instituição, quando chegam novos colaboradores àquela instituição, os colaboradores que já estão lá têm uma facilidade maior de contribuir para que esses colaboradores que estão chegando aprendam os protocolos, E também treinamentos continuados, O hospital tem uma área chamada qualidade e educação continuada. É importante que essas áreas estejam interligadas para que esses novos colaboradores, logo naquela primeira semana que a gente chama de integração, todos eles estejam bem orientados a respeito dos protocolos da instituição, Então, logo na primeira semana, é importante que haja essa integração para que haja essa disseminação do conhecimento em relação aos protocolos da instituição. Por isso que é muito importante os protocolos, A outra coisa, a revisão sistemática desses protocolos, A gente faz os protocolos baseados nas últimas recomendações, certo? Nas últimas evidências. Então, você não pode deixar um protocolo por 10 anos,
15 anos sem que haja nenhuma modificação, porque todos os dias surgem novas evidências, surgem novos estudos, e a gente tem que se adequar o nosso serviço e os nossos protocolos a esses estudos, né? E assim, tem outra coisa que é muito importante na utilização de protocolos, que é o uso de checklist. Então, os checklists, eles são importantes para garantir que todos os passos do protocolo sejam seguidos. Então, quando você tem dar um exemplo, eu trabalho em UTI, né? UTI pediátrica e UTI neonatal. Quando você tem uma situação em que haja muita pressão no colaborador, uma criança grave, uma criança que está desaturando, nessas condições, por que é importante você fazer uso de checklist? Né? Lógico, dentro do recomendado, dentro do possível, porque numa situação de pressão você não tem um raciocínio muito lógico daquilo que você deve fazer ou não. Por isso que é muito importante você ter um protocolo bem definido e o uso de checklist, né? E a próxima pergunta, o que poderia ser feito para evitar os erros do caso clínico? Então, eu dei uma lida no caso clínico, né? E aí, basicamente, um prematuro. Esse prematuro, ele estava em UTI neonatal, e na UTI neonatal, por conta do rodízio inadequado do oxímetro, né? Estava no mesmo membro por alguns dias, ele evoluiu com um evento adverso grave, né? Que a gente chama. Então, uma lesão de pele muito grave, que ocasionou depois, né, no reparo, a necessidade de enxerto para a cirurgia plástica. Então, eu meio que dei uma pincelada já no que poderia ser feito, mas vamos lá relacionado a esse caso especificamente, né? A primeira coisa que eu queria abordar com vocês e para vocês levarem para a prática de vocês é que a gente tem que investir na cultura de segurança e não na cultura punitiva. Doutor, o que é isso? Cultura de segurança e cultura punitiva. Vamos lá. Quando existe algum erro, algum evento adverso dentro da prática, por exemplo, dessa criança, do rodízio do oxímetro, quando a gente vai avaliar o erro junto com a qualidade, a gente não fala que fulano errou, cicrano errou, citando nomes ou citando que foi um erro daquele ou daquele colaborador. Houve um erro no processo. Isso é muito importante, que tem que ser entendido. O erro há uma falha, digamos assim, uma falha no processo de atendimento ao paciente. Então, existem barreiras, existe uma teoria chamada teoria do queijo suíço. Essa teoria diz que a gente tem que funcionar, porque o queijo suíço é cheio de furinhos, né? E esses furinhos, eles são em lugares diferentes. Então, se você passar uma barra de um lado, provavelmente não vai passar por todos esses furinhos, porque existem alguns momentos que não tem esses furinhos. E esses momentos a gente chama de barreiras. E todo mundo é responsável por ser uma barreira para evitar erros ao paciente. Então, desde o momento em que esse paciente deu entrada na UTI neonatal, todas essas barreiras deveriam ser cumpridas. E essas barreiras, elas são muito bem cumpridas seguindo justamente os protocolos. Então, desde o médico que avalia diariamente o paciente, né? Eventualmente temos alguns lugares onde temos residentes, então temos mais pessoas só da parte médica vendo essa criança várias vezes, né? Às vezes 1, 2, 3 vezes no dia, várias vezes no dia, como é uma criança grave, precisa ser avaliada. Então, cada vez que você vai avaliar uma criança dessa, você tem que prestar atenção em alguns sinais, né, que possam ser perigosos, né, para segmento desse paciente. Eu estou falando só da parte médica, então, assim, as colaboradoras da técnicos de enfermagem, né, fisioterapia, se você considerar que são vários plantões, tem hospitais que mudam o plantão a cada 6 horas, né, 6 de manhã, 6 de tarde, 12 à noite. Então, todas essas equipes, houve uma falha em todas as equipes, porque todas deveriam ter prestado atenção, se não na mudança do oxímetro, isso também, mas na mudança do aspecto da lesão, né? Se você nota uma hiperemia, alguma coisa já estranha, né, na pele desse paciente, que é algo que tem que ser muito bem cuidado,
é uma pele muito frágil, a pele do prematuro. A pele da criança já é frágil, a pele do prematuro ela é muito mais frágil ainda, né? Então, qualquer objeto que você coloque que exerça uma certa pressão pode causar uma lesão grave, que foi o que aconteceu. Então, eu acho que o principal disso que poderia ser feito é a melhor comunicação da equipe e a implementação, né, a educação continuada, principalmente, relacionada ao treinamento desse protocolo em todas as equipes e principalmente dos colaboradores novos. Vocês percebem que não foi um erro só não foi um erro do colaborador que entrou e errou porque ele é novo, só porque ele não conhecia o protocolo, né? Ninguém estava seguindo esse protocolo e nem os colaboradores antigos. Então a gente vê que tem uma falha aí no processo de educação continuada, de seguimento de protocolo, né? Para que todos estejam acordados sobre o cuidado do paciente, né? E a última pergunta é a importância da comunicação, né? E a união entre a equipe multiprofissional, que é justamente onde eu queria terminar aqui a minha colaboração. Então, assim, a comunicação e a união da equipe multiprofissional, elas são ferramentas de sucesso, né, na implementação desses protocolos. Então, vocês imaginem que, assim, quem é responsável pelo paciente, né? O médico é responsável, a enfermeira é responsável, a técnica é responsável, a auxiliar é responsável, a fisioterapeuta é responsável, a nutricionista é responsável, né? Todos têm sua parcela de contribuição, né? Não existe, por exemplo, dando um exemplo para vocês, se o médico pedirem eventualmente para vocês fazerem algo que não é correto segundo as suas diretrizes, vocês não só não podem fazer, como serão penalizadas pelo conselho que lhes competem. Então não é assim, não, mas eu fiz porque o doutor me mandou. Não é assim que funcionam as coisas. É por isso que você tem que conhecer bem os processos para você saber o que você está fazendo, se está fazendo certo, se está fazendo errado. A comunicação da equipe multi ela é super importante. A gente tem várias ferramentas para isso. Por exemplo, as visitas multiprofissionais, elas envolvem todos os profissionais da UTI neonatal. E nessas visitas, por exemplo, desse caso, eu não sei se nesse hospital específico teve essa visita multi, mas é uma das coisas que chamariam a atenção. Porque na visita multi, o médico não prestou atenção, mas a fisio prestou, mas a enfermagem prestou atenção, mas a técnica prestou atenção, mas um estudante que estava lá prestou atenção, mas o pai prestou atenção, a mãe prestou atenção, porque os pais também são barreiras de segurança do paciente. Então, é muito importante que haja essa comunicação, que essa comunicação seja efetiva, porque não basta ser só uma comunicação protocolar, é importante que haja uma comunicação efetiva. Comunicação efetiva em alça fechada, ela é super importante, né? Vocês provavelmente já ouviram esse termo, comunicação efetiva em alça fechada. O que quer dizer isso? Que você pede alguma coisa para um funcionário, um colaborador, vamos supor, a enfermeira pede para a técnica, ou a técnica pede para o auxiliar pede para a enfermeira, e a enfermeira repete, né, o que ela falou para ver se realmente era aquilo e confirma que fez, né? Eu quero que você faça uma medicação, ok, é a medicação tal com tal dose, certo? E a outra diz, certo. Então, estou fazendo a medicação, ok, para que todos saibam que aquilo está sendo feito, né? Por exemplo, no caso do oxímetro, deveria ter feito isso, né? Então, resumindo, é isso que eu queria falar para vocês, queria parabenizar pela luta em sempre entrar nessa área da saúde, que é uma área bastante complexa. A gente vê muita coisa, a área de UTI pediátrica e neonatal, principalmente, né? Mas a gente é responsável por muitas alegrias, a gente consegue, felizmente, salvar muitas vidas, né? E isso é muito gratificante, não tem dinheiro que pague, né? Parabéns para vocês. Fechando aqui, o que eu queria dizer é que a implementação dos protocolos, aliada a essa comunicação eficaz e o trabalho da equipe, ela é essencial para garantir o cuidado seguro e a qualidade de todos os pacientes neonatais, pediátricos e adultos, ok? Então, muito obrigado pela oportunidade e espero que tenha ajudado na colaboração, ok?